Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 62 TVs comunitárias em todo o país. O programa de hoje é realizado em colaboração com o CORECON, o Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, dentro do projeto Pensando o Brasil, que se destina a formular hipóteses e teses para a elaboração de um futuro plano nacional e nacionalista de desenvolvimento para o nosso país. Nós conversamos hoje com o engenheiro Roberto Araújo, que foi por muito tempo engenheiro das centrais elétricas de Furnas, uma das maiores estatais brasileiras no setor elétrico, e hoje é consultor na área de engenharia. Anos atrás, 6 meses antes do apagão, do famoso apagão de 2001, o engenheiro Roberto Araújo esteve nesse programa e anunciou que dentro de 6 meses o Brasil estaria enfrentando um racionamento grave de energia elétrica. Foi o que aconteceu. E é curioso que a grande mídia não deu atenção a isso e foi, tanto quanto o governo na época, surpreendido por esse apagão. Foi um passe de mágica? Essa previsão não foi. Quer dizer, foi resultante de uma análise de dados e pesquisas. Então, relembrando essa profecia, que na verdade não era uma profecia, era uma previsão de ordem técnica e até científica, eu queria começar o programa de hoje perguntando ao Roberto quais são as previsões que ele faz para a situação da energia, especialmente da energia elétrica, no Brasil nos próximos anos. José Carlos, o importante aqui é talvez relembrar um pouquinho o racionamento, explicar por que era tão fácil prever um racionamento em algum ano depois de 97. O setor elétrico ele tem uma medida chamada custo marginal de operação, que é uma espécie de termômetro, que quando esse custo marginal começa a subir, é sinal que o doente está com febre e que vai acontecer algum problema. Então, desde 97, que esse custo marginal estava muito acima do custo marginal de se construir uma nova usina. Então, esse é o critério. Quando o sistema fica estressado e esse custo sobe, significa que ou no futuro vai se gastar muito combustível com as térmicas ou se está prevendo que há a possibilidade de um déficit. Então, isso não tem absolutamente nada a ver com São Pedro. Quer dizer, o critério não tem ligação se está chovendo ou não. Quer dizer, você pode estar circunstancialmente com água nos reservatórios e estar em risco, porque no ano seguinte pode não chover e você cai numa situação dramática. O que eu gostaria de chamar a atenção é que nós, mais uma vez, teremos um aviso 3 ou 4 anos antes. Então, assim que o sistema começar a mostrar que ele está vendo no futuro usinas que não vão entrar, uma carga que vai aumentar, ou uma situação de mudança dos parâmetros econômicos, ele vai sinalizar que o custo marginal de operação está alto. E isso já é uma situação onde a sociedade devia ser avisada, e não na hora do racionamento. Hoje em dia, com a sistemática que foi adotada pelo Brasil, você faz um leilão de novas fontes de geração, mas você não tem uma garantia de que essas usinas serão construídas. Tem muito caso, por exemplo, de empresários que ganham a licitação e depois tentam fazer uma outra negociação para passar para outro. Então, na realidade, o que existe hoje é um balanço das esperanças. Não há, na realidade, ainda uma certeza de que essas obras serão construídas. Um sistema completamente do que existia antigamente, que a gente tinha uma certeza, havia um planejamento. A Eletrobras, proposta ao Congresso em 1954, só foi criada por lei em 1961 e só foi instalada em 1962, quando no governo do primeiro-ministro Tancredo Neves. A partir da criação, da instalação e do funcionamento da Eletrobras, a própria Eletrobras e as empresas do SEM, como Furnas, uma das maiores delas,
produziram uma elevação na capacidade geradora de energia elétrica no Brasil, que foi uma coisa fantástica, né? Acho que saltou de 4 milhões para 60 milhões Exatamente. Né? Então, de lá para... E quando a Eletrobras foi criada, o Brasil ou estava num apagão ainda, ou estava saindo de um apagão. Exatamente. Né? Depois nós não tivemos mais apagão. Né? Por que mudou tão radicalmente a situação? É porque destroçaram o sistema Eletrobras? Eu acho que quer dizer, o fato de você hoje ter empresas estatais que, na realidade, não têm o poder de investimento que deveriam ter. É até engraçado, quer dizer, as críticas que se fazem ao modelo anterior, o modelo que vigiu na década de 70, onde houve um grande progresso, é que as estatais recebiam uma espécie de subsídio. É verdade, porque as estatais, por exemplo, o setor elétrico não pagavam imposto de renda, receberam, por exemplo, o imposto único de energia elétrica, mas devolveram em usinas. Hoje, quer dizer, havia uma transferência, quer dizer, teoricamente, havia uma transferência do Tesouro para as empresas para fazer uma política pública. Mas o que há hoje? Hoje, são as estatais que fazem transferência ao Tesouro. Na realidade, elas fazem superávit primário, que elas separam uma parte do lucro delas e do excesso de arrecadação que elas têm para congelar, para o Tesouro manter uma credibilidade de pagamento da dívida. Então, hoje, as estatais têm uma antifunção que elas tinham antes. Na realidade, elas estão captando recursos para uma função fazendária. Agora, um outro detalhe que a gente hoje ouve no jornal, que, por exemplo, não entraram as hidroelétricas no leilão. É preciso entender o seguinte, uma hidroelétrica, para entrar no leilão, ela precisa começar a ser estudada 6 anos antes. O que foi destruído no sistema brasileiro foi o sistema de planejamento. Você tinha inventários feitos na Eletrobras que pararam em 1986. Então, desde 1986 que não se faz inventários decentemente. Depois os inventários foram entregues aos empresários privados que faziam apenas olhando o aspecto mercantil. Então, aspectos dos enclaves que são as usinas, elas atrapalham os locais. Então, esses aspectos não foram olhados. Então, na realidade, não está havendo leilão de hidroelétricas, e na realidade a gente só tem 2 grandes, que é Madeira e Belo Monte, principalmente, porque não existe mais hidrelétricas na prateleira. Ou seja, você parou a fila. Entendeu? Se você tem hidrelétricas, se você for olhar o inventário das usinas ainda por estudar, é muito grande. Inclusive algumas usinas no Sudeste mesmo. Sim, mas não dá para começar a construir imediatamente porque não tem estudo. Não tem estudo. Quer dizer, não são usinas do porte do Madeira nem de Belo Monte. São usinas pequenas, de 150. Mas é melhor, porque você não colocaria todos os ovos na mesma cesta. Imagina com esse quadro que a gente está pintando, vamos dizer, para daqui a 2010, 2011, imagina se a usina de Madeira atrasar. Você vai deixar de ter 3.500 megawatts. E aí vai ter que queimar diesel e óleo. E nesse momento, quando o operador nacional do sistema ele olha e vê que a usina do Madeira vai atrasar lá na frente, ele sinaliza aqui, bota o termômetro lá para cima, ele bota o custo marginal da operação lá em cima. Então, nesse momento, a sociedade já sabe que ela está pagando por um serviço que não está sendo investido. Entende? Nesse momento já há uma quebra de contrato entre o setor e o consumidor. O PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento anunciado pelo governo meses atrás, procurou dar ênfase a essa questão da energia e, sobretudo, a essas usinas lá do Madeira, né? E houve até pressões sobre o Ministério do Meio Ambiente para dar os laudos favoráveis, essa coisa toda. Agora, essas usinas podem ser começadas? Elas têm licença quer dizer, foi dada a licença do IBAMA para se começar a fazer o inventário, os estudos, né? Até chegar à licença de instalação, a licença de operação, existem vários processos. Primeiro você para fazer o estudo, você obtém uma licença. Depois você faz uma licença de instalação, começa a obra. Depois você tem uma licença de operação. Isso daí é esse processo, eu digo, que demora 6 anos. Então, na realidade,
qualquer usina que está sendo leiloada hoje começou a ser estudada há 6 anos atrás. E esse processo é que foi interrompido. E fora essas do Madeira, tem outras que possam entrar nesse critério de aceleração? Não, tem algumas usinas que estão entrando, né? A Furnas está construindo aquela usina Peixe Angical em parceria com os portugueses, mas são muito menores, entendeu? Evidentemente que a gente teria que ter muito mais usinas desse tipo, de menor tamanho, para poder preencher, por exemplo, um vazio de caso, por exemplo, a Madeira não vai ser construída. Imagina se a Bolívia cria mais um caso e a gente tenha que desistir. Né? Belo Monte também tem uma situação complicada lá com os índios. Então, eu tenho uma certa preocupação de a gente ter uma estratégia onde basicamente 2 usinas vão responder por quase que 10% do consumo nacional. Agora, se for reinstalado um sistema de planejamento, né, como o sistema Eletrobras já teve e foi desmontado, quanto tempo isso leva para amadurecer e para funcionar a plena carga? Essa pergunta é difícil, né? É difícil. Porque o desmonte das equipes foi muito grande. E hoje em dia há uma fragmentação muito grande. Você reparou que hoje em dia nós temos uma quantidade de órgãos enorme. Você tem a Eletrobras, que por incrível que pareça, ainda tem algumas funções de planejamento. Você tem empresas de pesquisa energética. Você tem o Operador Nacional do Sistema. Você tem o próprio Ministério de Minas e Energia. Aliás, é uma situação muito parecida com a situação da crise da aviação. Você tem uma porção de órgãos, que ninguém sabe quem manda. Quer dizer, eu tenho uma preocupação muito grande, apesar de eu respeitar profundamente as pessoas que estão nesses órgãos, são pessoas experientes, são pessoas advindas do sistema estatal, elas são experientes, não há dúvida disso. Mas há uma certa confusão. E essa confusão, ela na realidade, ela foi uma demanda do sistema mercantil. Eu queria entrar nesse aspecto. O fato da gente estar aplicando aqui no Brasil um modelo que funcionou com problemas na Inglaterra e na Califórnia é uma coisa que a gente precisa pensar. Sim, mas na Califórnia funcionou com muito problema. Teve um governador que foi derrubado pelo eleitorado, em função da a lei lá permite, em função dos escândalos da Enron, aquela impostura toda, né? Mas teoricamente, a gente pode, vamos dar um pouquinho de boa fé aqui, existe uma possibilidade teórica de que esse modelo mercantil funcione em sistemas de base térmica. Base térmica? Em sistemas de base hidráulica, ainda mais o brasileiro, ele não funciona. Vou tentar explicar aqui mais ou menos. O sistema, além do fato de a gente ser hidráulico, que a hidraulicidade no mundo é só 7% da energia. Ou seja, é uma joia rara. No Brasil é mais. Não, de toda a energia gasta no mundo, só 7% é de origem hidráulica. É origem hidráulica. Entre a energia elétrica, só 16% é hidráulico. E se você pegar 6 países, Brasil, Canadá, Noruega, Rússia e China, mais algum que não estou me lembrando, esses países detêm mais de 50% da produção de energia. Quer dizer, é uma enorme vantagem. Vamos dizer, digamos, a injustiça do Criador colocou tanto recurso hídrico na mão desse país. E nós estamos aplicando um sistema que não funciona aqui. Vou te dar tem uma história muito engraçada sobre sistemas diferenciados de energia. Nós só temos uma semelhança no mundo, que é o sistema da Hydro-Québec, no Canadá. E uma vez eu estive fora do Brasil, explicando o sistema brasileiro e exemplifiquei com o modelo da Hydro-Québec. E mostrei os resultados, porque é uma empresa estatal, praticamente uma multinacional, e mostrei os excelentes resultados que ela tinha financeiramente, né? E quando eu acabei a palestra, tinha um engenheiro da Hydro-Québec na plateia, veio conversar comigo e meio envergonhadamente disse assim, olha, os nossos resultados têm sido muito bons porque é o seguinte, nós vendemos energia para os Estados Unidos por mais ou menos 50 a 60 dólares o megawatt-hora. Mas compramos deles à noite, porque eles não conseguem desligar as usinas nucleares. Aqueles estados do norte, todos são baseados em nuclear. Então eles acham mais barato não desligar as usinas, porque usina nuclear você não pode ficar desligando e desligando. Demora para ligar e desligar. Então você vende para o Canadá.
Só que, como o Canadá tem um sistema hidráulico parecido com o brasileiro, que é de grande reservatório, o que ele faz? Ele compra por $5, diminui a geração das hidráulicas dele e guarda essa energia em forma de água. Chega durante o dia, ele vende essa energia por $50. Ou seja, ele ganha $45 só pelo fato de ter reservatório. Então, esse sistema hidráulico com reservatório é completamente diferente de outros sistemas hidráulicos. Até eu falei para ele, imagina se o vizinho se tivesse uma maluquice geográfica, o vizinho dos Estados Unidos fosse a Noruega, que também é hidráulica. Ela não ganha um tostão, porque ela não tem aonde guardar. Porque a Noruega tem usinas hidráulicas, mas não tem reservatório. Então ela não pode acumular água. Então, até num sistema mercantil, se mostra que esse sistema de hidráulico com reservatório é uma coisa completamente diferente. Nós vamos ter que fazer um intervalo agora. Eu já queria deixar a pergunta seguinte. A humanidade está tomando conhecimento agora dos perigos do aquecimento global. Isso agora é notícia diária nos jornais e na televisão. Está derretendo a calota do Polo Norte, desaparece um lago no continente antártico, desaparece lago no Chile, em todo canto está acontecendo esse tipo de coisa. Num quadro desse, em que o que está em jogo é o futuro da civilização humana, né, tem cabimento o Brasil desprezar o seu potencial de energia hidrelétrica para ficar montando usinas térmicas que aumentam o efeito estufa? Essa é a pergunta que fica para depois do intervalo. Neste mês, a AEPET vai sortear entre os espectadores do Debate Brasil estes 3 livros: Responsabilidade do Intelectual no Cenário da Nova Ordem Mundial, do professor e cientista social Fernando Corrêa de Sá e Benevides. Também de Fernando Corrêa de Sá e Benevides, Por que as Forças Armadas? E afinal, Petrobras, um clarão na história, de Bautista Vidal e Gilberto Felisberto Vasconcelos. Inscreva-se nesse sorteio pelos endereços que vão aparecer agora na tela do seu televisor. Os livros de Luiz Antônio Aguiar, Robinson Crusoe, uma adaptação, e Hans Staden, também uma adaptação, serão sorteados no programa de hoje. Participe! Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 62 TVs comunitárias em todo o país. O programa de hoje é realizado em colaboração com o CORECOM, Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, dentro do projeto Pensando o Brasil, que se destina a formular hipóteses e teses para um futuro Programa Nacional de Desenvolvimento. Nós estamos conversando hoje com o engenheiro Roberto Araújo, que foi por muito tempo engenheiro das centrais elétricas de Furnas e hoje é consultor na área de energia elétrica, sobre as perspectivas do setor elétrico no Brasil nos próximos anos. A pergunta que ficou foi a seguinte: o planeta inteiro está tomando conhecimento, chocado, traumatizado, assustado, desse problema já urgente que é o do aquecimento global, do efeito estufa. Todo dia agora tem notícia em destaque nos jornais, nas televisões, nas rádios, em todas as mídias, né? Então o Brasil, que foi privilegiado pela natureza, e acho até que por Deus não bastaria a natureza para ser tão favorável a um país como o nosso, que tem tantos recursos hídricos ainda para serem aproveitados, o Brasil pode ficar pensando em usinas termoelétricas, até usinas a óleo diesel, usinas a carvão? É um absurdo. Se você olhar um dado da FAO,
que contabiliza a quantidade de recursos hídricos em forma de rios, né? Porque não adianta você ter chuva, eles têm que formar rios. O volume de água no formato de rios espalhado no mundo, o Brasil tem 18%. O Brasil sozinho tem 18%. É dito que é 12%, porque eles descontam o Amazonas. Porque o Amazonas não nasce no Brasil. Então tá bom, tira o Amazonas. Sem o Amazonas, são 12%. Quer dizer, se você olha o mapa mapa hídrico do Brasil, parece assim um aparelho circulatório. Você tem milhares de rios, né? São rios de planalto, né? São rios que geralmente tem queda, desníveis, andam por uma planície. Por isso que eles estão um grande reservatório, não é porque nós somos megalomaníacos. Os reservatórios são formados naturalmente quando você bloqueia um rio que está numa planície, né? Então ele abre uma árvore e tem um volume d'água grande. Agora, uma conta que ninguém faz é o seguinte, e que uma revista muito conceituada fez, que é a Energy Policy, ela fez a seguinte conta. Quanto é que se gasta em energia para se construir uma usina térmica? Quanto se gasta em energia? E quanto ela devolve? Quer dizer, uma usina térmica, será que ela devolve energia mais do que ela gasta? Então, eles contabilizaram tudo, toda a energia que é necessária para produzir, em média, né? Usar o aço, a obra, e chegaram à conclusão que a térmica ela fornece mais ou menos 15% acima do que ela consome. E quando você olha uma hidroelétrica, aí você vê o seguinte, uma hidroelétrica dura 100 anos. Então, apesar dela consumir muita energia para ser construída, imagina a movimentação de terra, de petróleo que você gasta, como ela dura muito tempo e não tem combustível, ela devolve 200 vezes a energia que ela consumiu. A térmica devolve 15% ao mar, além do investimento. Uma hidráulica pode devolver 200, depende do quanto tempo ela dura. As hidráulicas, tem hidráulicas americanas que têm mais de 100 anos. Que ainda estão funcionando. Evidentemente que elas têm que ser reformadas, mas o investimento que se faz na reforma é muito menor do que a construção. Então, essa relação energia consumida de uma fonte hidroelétrica e energia de retorno numa hidráulica é enorme. Além do fato de que o reservatório em si é um bem econômico. Também, pode ser um bem econômico se você souber aproveitar direito o turismo, a pesca. O lago de Itaipu, que é muito grande, quer dizer, não é à toa que é a maior usina hidrelétrica do mundo. Mas o lago de Itaipu está proporcionando, graças a um programa muito inteligente, um programa ambiental muito inteligente que eles puseram em prática, está proporcionando trabalho e renda para as populações ribeirinhas. Quer dizer, não é só a pesca, é o peixe que é criado em cativeiro, né? E tem 1000 outras... Situações de esquema de transporte entre cidades que não tinham transporte. Você passa a ter a hidrovia, você atravessando o reservatório, geralmente ele é uma árvore, né? Cheio de braços, e não tem, a correnteza é pequena, não tem movimento de correnteza, então você cria um sistema de transporte por dentro do reservatório. E outra coisa que é interessante, chama a atenção, é que tem uma ideia de que a pequena central hidráulica é melhor do que a grande central hidráulica. Se você olhar de que o benefício, tem uma visão muito radical, de que o único benefício que uma usina dá é só energia, e fizer a conta de quantos megawatts que tem uma grande usina, e qual é a área que ela ocupa, a pequena central hidráulica é pior. É pior. É pior. Um índice médio no Brasil, usinas acima de 1000 megawatts, elas ocupam menos de 1 km² por megawatt. Uma pequena central, da ordem de 30, ocupa 4 vezes mais. Ou seja, na realidade você está alagando mais área para produzir menos energia. Isso tem sido levado em conta nas análises ambientais desses projetos, que esbarram tanto assim numa certa implicância? Não, porque pelo seguinte, por exemplo, você sabe que criou-se um programa de incentivos às fontes alternativas, o PROINFA, que tem uma tarifa diferenciada e é uma imposição de que os projetos de pequenas centrais hidráulicas, biomassa e energia eólica, eles são compulsórios, as distribuidoras têm que contratar
A Eletrobras, ela compra energia, na realidade ela não gasta nada, ela simplesmente agencia a compra e repassa para os distribuidores. E esse é uma fonte subsidiada. Então, na realidade, se existe um sinal para as pequenas centrais hidráulicas, não entra em consideração esse aspecto de que, na realidade, você pode estar alagando mais quilômetros quadrados pela mesma energia. Agora, uma usina como a de Itaipu, que é a maior do mundo, né? Ela causou grandes danos ambientais, e que danos ela causou às populações que estavam na área que foi inundada? Bom, eu não sou da área de ambiente, mas, quer dizer, a gente pode se imaginar o seguinte, quer dizer, se você faz um grande lago e você não desmata, o que acontece com a matéria orgânica que está ali no fundo? Ela começa a apodrecer. E o gás emitido pelo apodrecimento da matéria orgânica é o metano, que é pior do que o gás carbônico. Mas a matéria orgânica se decompõe e depois de certo tempo para. Se fosse, quer dizer, se não fosse assim, todos os lagos naturais do mundo seriam ruins. Quer dizer, uma usina hidrelétrica, depois de um certo tempo, ela vira um lago. Ela é exatamente igual a um lago. Então, no início ela pode emitir gás carbônico, gases de efeito de estufa, mas depois quer dizer, em termos de efeito global. Em termos da localização da usina de Itaipu, eu acho que foi extremamente benéfico. Pelo menos os depoimentos que a gente ouve dos prefeitos, o progresso enorme que houve, né? O Lago de Furnas também é um exemplo, né? Um dos problemas que ocorreram na época do racionamento foi que o lago teve que ser esvaziado, que geralmente ele não é. E como o lago, o perfil dele é muito amplo, né? E justamente são essas árvores que vão ocupando os braços do rio, quando você esvazia o lago, a água vai embora. Ela começa a afastar rapidamente. Então, hotéis que ficavam na beira do lago viram a sua praia se afastar e ficar 20 quilômetros sem neve. Mas isso é uma coisa que acontece muito raramente, só numa situação de racionamento. Quer dizer, você vai precisar de usar aquela reserva. Aquela reserva está ali justamente para uma situação de emergência. O Brasil, quer dizer, nesse momento, está em condições, vamos dizer, de entrar energicamente nessa questão, de modo que, se alcançar a aceleração pretendida do crescimento, e ela é muito modesta, né? Enquanto a China está crescendo a 11%, o máximo que se admite aqui no Brasil é 5%, né? E na prática nós temos ficado abaixo de 4%. O planejamento energético do Brasil atenderia, digamos, a uma explosão de desenvolvimento? Dificilmente. Justamente ligado com o que eu tinha falado, que na realidade nós precisamos remontar o esquema de levantamento do potencial hidráulico. Eu, inclusive, estou trabalhando com isso no CPEL, reescrever uma espécie de um manual de inventário, inclusive estabelecendo coisas novas que não existiam antes, exigências novas. Hoje em dia você tem uma influência muito maior da Agência Nacional de Águas, você tem dos próprios ministérios públicos estaduais, locais, podem embargar uma obra. Então há um preparo muito maior do que tinha antes. Se antes nós levávamos, às vezes, 4, 5 anos para estudar uma usina, provavelmente nós podemos levar mais. Evidentemente que uma usina que é realmente um problema numa região, ela deixa de ser um problema quando você começa a considerar outros aspectos. O que eu vejo problemático, aí eu volto na questão do sistema mercantil. E se você faz uma licitação para vender energia, como é que você coloca, por exemplo, transposição do rio para peixes? Como é que você coloca, por exemplo, eclusas para fazer navegação? Como é que você coloca, por exemplo, desenvolvimento de um sistema de estradas vicinais para poder aproveitar o reservatório, para poder criar um transporte de estradas e hidrovias? Quer dizer, é uma visão muito pública para ser tratada num sistema mercantil, onde vai ser feita uma licitação que o empresário só está interessado em saber quanto é que ele tem que investir para vender tanto megawatt-hora. Quer dizer, infelizmente, há um descompasso. Justamente quando nós precisaríamos de ter uma visão muito mais pública, muito mais estratégica, nós estamos com um modelo mercantil. Quer dizer, a chamada livre iniciativa. Exatamente. Nessas coisas, nesses setores, prejudica o conjunto da livre iniciativa na economia do país. Exatamente. E tem mais,
inviabiliza que o setor público possa, vamos dizer, explorar um produto que dá dinheiro para transferir para uma coisa que não dá dinheiro. Então, quer dizer, uma usina pode ter uma tarifa que gere tanta renda que possa subsidiar a estrada necessária para transformar aquilo ali num desenvolvimento regional. Quando você separa isso, quando você faz uma licitação da energia, simplesmente, você separa isso. Então, na realidade, o Estado fica preso, ele não consegue fazer essa transferência, que é natural, né? Já que essa energia, que essa usina vai ser construída num lugar isolado, que às vezes não tem energia, essa energia vai ser transferida para uma indústria que está em São Paulo, né? Era natural imaginar que se eu pudesse ter uma maneira de pegar uma parte dessa renda e conseguisse transferir para outras funções. Mas para isso precisa ter uma visão de Estado, né, em torno dessa usina, que a gente perdeu. Né? Sim, mas digamos, numa época em que o futuro presidente Juscelino Kubitschek ainda era governador de Minas, né, e Furnas e a CEMIG estavam construindo, né? O Brasil era talvez o país que mais crescia no mundo. A taxa de crescimento... Nós éramos a China. Os empresários, na época, achavam que isso era obrigação do Estado. O Estado é que tem que fazer esse investimento, né, que só vai dar lucro muito tempo depois. Né? Então, o Estado tem que fazer isso para beneficiar o conjunto da economia. Como é que essa mentalidade mudou? Hoje em dia você tem, só para te dar um exemplo, eu não sei explicar porquê, mas as taxas de retorno esperadas pelo setor privado para concessões de 20 ou 30 anos são altíssimas. Eles esperam taxas de retorno de 18%. E ficam muito chateados quando, mesmo em parceria, uma estatal entra e consegue viabilizar uma taxa de retorno mais baixa. E dizem que isso é uma concorrência desleal, que as estatais conseguiram. Olha, o setor elétrico todo, com todo esse desenvolvimento que você citou, foi desenvolvido com taxa de remuneração de 10%. Então, que era legal, né? Que depois ela foi erodida. Então, né? Essa participação estatal na economia brasileira reduzia os custos, por exemplo, das indústrias. Evidente. Pô, um dado que é inacreditável, né? A tarifa de 95 até agora, justamente desde a implantação do modelo mercantil até agora, ela subiu 300%. 300%? Em termos reais? Em pouco mais de 10 anos. 10 anos, exatamente. A indústria tem um desenvolvimento maior ainda. E você diz, não, mas isso é imposto. Se você entrar nos dados internacionais dos países da OECD, por exemplo, lá tem a tarifa de todos os países, incluindo impostos. Aí você vai na página da ANEEL e pega a tarifa brasileira. A tarifa brasileira ali não tem imposto. Ou seja, esse dado, você transforma isso para dólar e entra na tabela lá dos países da OECD. Nós, sem imposto, pagamos mais que a Espanha com imposto. Nós, sem imposto, pagamos mais que a Espanha. Se você tirar os encargos, que é uma grande queixa dos empresários privados, você tem uma série de encargos. Você tem encargos de transmissão, encargos de distribuição, foram todos criados depois da reforma mercantil. Se você tirar, que é mais ou menos 10% a 11%, mesmo sem os encargos, sem imposto, nós pagamos mais do que o dobro do que o Canadá. Como é que pode? Aí você explica por que nós pagamos mais que o Canadá. Sabe o que o Canadá faz? Sabe qual é o período de concessão de uma usina elétrica no Canadá? 50 anos. Ou seja, lá tanto o empresário privado quanto o empresário estatal, se ele explora uma usina hidrelétrica, ele tem um tempo de amortizar o seu capital compatível com a vida da usina. Aqui o empresário, você veja o que aconteceu, se vendeu as usinas que já estavam amortizadas, como se nós não tivéssemos pago ela. Na realidade, houve um golpe contra o consumidor, porque uma usina, por exemplo, como a Paulo Afonso, nós já pagamos umas 2 vezes. Então, na realidade, se você vendesse, se você privatizasse... Sim, e o consumidor aí não é só a família que consome... É a indústria. A indústria. É tudo isso. Na realidade, nós estamos com uma tarifa muito alta no Brasil. E há esse engano de que
só imposto. Realmente, o imposto é um absurdo. Mas mesmo sem imposto, a gente está pagando muito mais caro do que o país com imposto. Infelizmente, nós chegamos ao fim do nosso tempo. Eu só queria lhe pedir, em função dos objetivos deste projeto Pensando o Brasil, que você anunciasse quais, na sua opinião, seriam as prioridades de um programa nacional de desenvolvimento na área da energia elétrica. Olha, dado uma espécie de reconstrução que nós temos que ter, eu acho que o principal é que o Estado reassumisse essa função. Quer dizer, há essa ideia de que a EP agora, a empresa de pesquisa energética, assuma o papel de fazer o inventário. Mas que ainda falta fazer o inventário e como é que se faz o acerto das funções não elétricas, funções não energéticas. Na hora de fazer o inventário, quais são os benefícios, os malefícios, como é que isso vai ser negociado, isso não está claro ainda. O segundo ponto, eu acho que era muito bom a gente começar a pensar em mexer na demanda. Por exemplo, se você pegar uma geladeira americana, e a gente descobre que uma geladeira americana consome metade que uma geladeira brasileira. Por quê? Justamente no país onde o mercado, se diz que o mercado... Lá, ao invés do Procel colocar uma letrinha na geladeira, eles fizeram uma lei que é o seguinte, geladeira nos Estados Unidos, que não produzir frio, que produzir energia gastando mais do que tantos quilowatt-hora por litro por ano, não pode ser construída. E aqui pode. E aqui pode. E aqui, o que acontece? Você, uma geladeira pouco eficiente, ganha uma letrinha G, E. Geralmente é mais barata. Quem compra essa geladeira? É o que não tem dinheiro. Então, na realidade, nós não temos uma política de melhoria da eficiência. Eu achava super importante isso, porque a conservação de energia, quer dizer, fornecendo o mesmo serviço com menos energia, é a usina mais barata que tem. Não existe nenhuma usina mais barata que ela, porque ela custa muito menos que uma usina. Essas seriam as prioridades? Eu acho que sim. Tá, obrigado. O programa de hoje prossegue com o nosso caderno de cultura, Livros na Mesa, produzido e apresentado por Suzana Vargas, da Estação das Letras. Até já. Neste mês, a EPET vai sortear entre os espectadores do Debate Brasil estes 3 livros: Responsabilidade do Intelectual no Cenário da Nova Ordem Mundial, do professor e cientista social Fernando Corrêa de Sá e Benevides. Também de Fernando Corrêa de Sá e Benevides, Por que as Forças Armadas? E afinal, Petrobras, um clarão na história, de Bautista Vidal e Gilberto Felisberto Vasconcelos. Inscreva-se nesse sorteio pelos endereços que vão aparecer agora na tela do seu televisor. Os livros de Luiz Antônio Aguiar, Robinson Crusoe, uma adaptação, e Hans Staden, também uma adaptação, serão sorteados no programa de hoje. Participe! O Livros na Mesa de hoje conversa com José Mauro Bran. Na verdade, o assunto dessa primeira etapa da entrevista é Federico Garcia Lorca. José Mauro Bran é ator, é formado, possui formação teatral e cursa letras, está fazendo letras nesse momento, e encenou Federico Garcia Lorca, Pequeno Poema Infinito, um sucesso de público, de bilheteria, está indicado para o prêmio de melhor ator, prêmio Shell de melhor ator. Obrigada, Zé Mauro, por estar aqui conosco no Livros na Mesa. Obrigado a você. Zé Mauro, vamos conversar sobre essa paixão por Lorca, né? De onde ela vem, né? De onde ela surge, como é que é? Olha, a paixão pelo Lorca começou no meu tempo de escola de teatro, que eu acho que todo ator fica apaixonado quando conhece as peças do Lorca, né? O Bodas de Sangue, Irma. E eu tinha uma visão, gostava, mas não conhecia totalmente a obra dele. Eu sabia que ele era um dramaturgo, um cara que conseguiu colocar poesia no teatro de uma forma que eu acho que antes dele só Shakespeare conseguiu colocar
a forma poética, a metáfora do ser humano tão bem em cena. Mas em 97, mais ou menos, eu fazia uma pesquisa sobre cantigas de niná. E aí eu descobri que o Lorca era músico, era folclorista também, e tinha algumas conferências falando sobre música, inclusive uma falando sobre cantigas de niná espanholas, que eu achei fascinante aquela conferência. Então aquilo me deu uma visão diferente do poeta, né? Eu comecei a descobrir que ele tinha outros lados. O Lorca ensaísta, né? Exatamente, conferencista, músico, folclorista, interessado pela cultura popular, que sempre foi um assunto que me interessou muito. Então, a partir daí eu comecei a ler e descobrir, e ter esse gosto de descobrir as coisas menos conhecidas dele. Aí, quando foi em 98, foi o centenário do Lorca. E eu tive a oportunidade de ser convidado para um projeto do Sesc de São Paulo chamado Lorca na Rua, que reproduziu um projeto que o Lorca fez lá nos anos 20 na Espanha, que se chamava La Barraca, que era uma companhia de teatro itinerante. Exatamente, né? Era um caminhão cedido pelo exército até, ele tinha um apoio do governamental, e eles levavam os clássicos espanhóis para todos os pueblos que nunca tinham visto teatro na vida. E esse projeto reproduziu, esse projeto de São Paulo reproduziu essa ideia do Lorca, e nós fizemos um espetáculo chamado Canção para Lorca, que era justamente esse lado folclorista do Lorca, com as canções, alguns poemas. A gente fez esse espetáculo por mais de 40 cidades do interior de São Paulo, mas cidades que nunca tinham visto teatro na vida. E aquilo foi apaixonante, porque a gente via como o Lorca, lá falando da Espanha dele, dos anos 20 e 30, ecoava no Brasil. Se identificava, né, muito, com a população. Muito, as pessoas ficavam gratificadas, se identificavam, comentavam coisas que pareciam com as vidas delas, as descrições do povo onde nasceu o Lorca batiam sempre com as descrições das cidades onde a gente ia. Então foi uma experiência muito, muito legal, assim. Então a partir daí eu comecei a ser um amante, um lorquiano, né? Só que aí o que aconteceu? No ano 2000 eu fui para a Europa pela primeira vez, né? Fazendo até uma peça sobre o Mário de Andrade. Foi para Roma, né? Exatamente. Aí a gente foi lá e fez na Piazza Navona, em Roma e tudo. Quando acabou esse trabalho, claro que eu queria ficar mais tempo na Europa, e eu senti uma vontade muito grande, já tinha essa vontade muito grande de ir a Granada, né? Então eu me despedi da companhia de teatro que eu estava trabalhando, falei, tchau gente, eu vou ficar aqui um pouquinho, e fui de Roma, cidadezinha por cidadezinha, passando por Florença, por Veneza, Barcelona, Madrid, cheguei em Granada. E aí foi um deslumbre, digamos, um êxtase. Você percorreu os caminhos que o Lorca, né? Você fez Exatamente. Fui lá na cidade que ele nasceu, em Fuentevaqueiros, no lugar onde ele morava, em Granada. Depois o lugar onde ele foi assassinado, no caminho para Visnar, que é um lugar que tem um monumento hoje em dia, onde eles estimam que mais ou menos por ali ele foi fuzilado. Foi encontrado ali. Não, nunca foi encontrado. O corpo nunca foi encontrado, exatamente, na verdade. Nunca, né? Nunca. Na verdade, e a família também não fez muita questão de encontrar, porque eram mais de milhares de mortos na Guerra Civil, enterrados em vala comum, e o Lorca ele tinha um gosto, dizia muito que em Granada ele queria ser terra e flores. Então, dessa forma, eu acho que ele se mistura muito com a geografia do lugar. Você saber que ali, em algum lugar daquelas... Ele está. Não só está por ter cantado, por ter contado sobre Granada como ninguém antes fez, ele também está ali misturado com aquela terra, com aquele mato, com aquelas oliveiras, com aquela natureza, né? Mas depois você volta, né? Em 2003 você volta a Granada, né? Exatamente. Aí lá, em 2003, eu fiquei um tempo maior, fiquei quase 6 meses lá. Sediado em Granada, viajando para outros lugares também. Fui trabalhar num festival de contadores de história nas Ilhas Canárias, e de lá eu fui direto para Granada, fiquei lá
enquanto eu não conhecia as 4 estações em Granada, eu não sosseguei. E aí foi legal, dessa vez eu já não fui mais como turista, senti como era a vida da cidade. Toda semana eu ia nos lugares lorquianos, batia meu ponto lá, ia na Alhambra e comecei a me fascinar por esse outro lado também de Granada, que é essa herança árabe, moura, que é muito viva em Granada, que também era um assunto que o Lorca gostava muito, né? Ele foi um dos primeiros a dizer na Espanha que achava um absurdo que os espanhóis achassem que eles tinham recuperado Granada dos árabes, né? Quando na verdade ele dizia que aquilo foi uma invasão, eles roubaram, quer dizer, a civilização árabe em Granada, na Andalucia toda, Córdoba, Sevilha, era muito mais avançada do que a católica, inclusive pela tolerância, porque os católicos, judeus, todos viviam em harmonia nessa época, né? Depois, a partir das cruzadas, é que aquilo foi ficando mais triste, e Granada sobreviveu durante 250 anos sozinha na Europa como um reino árabe, mouro, né? E pela localização geográfica, porque é uma cidade entre serras, então ela ficava protegida, e também por um certo acordo que o rei tinha feito lá para conquistar outros lugares da Andalucia. E aí, quando em 1492, Boabdil, que foi o último rei mouro, entregou, não queria que houvesse guerra em Granada, não queria que aqueles palácios fossem machucados, entregou as chaves da Alhambra, que era a cidade real, para os castelhanos, para os reis católicos, e Isabel, né, e Fernando e Isabel, que prometeram que os árabes, os muçulmanos, iam poder viver lá para sempre em harmonia, mas um ano depois começou a Inquisição e... Então, foi um massacre muito grande, que o Lorca sempre dizia. Isso foi um massacre, uma civilização tão rica em arte, em cultura, foi dizimada, né? Mas lá é onde os palácios estão intocados, assim. Você chega, sobe a Alhambra, parece que você está na Idade Média, num sonho das 1001 noites, né? E provavelmente o Lorca bebeu dessa herança árabe. Você vê o que faz a guerra, né? Você vê Bagdá destruída, né? Hoje, né? A guerra, né? O que é a guerra? Bagdá, que foi o berço, né? De toda a civilização, hoje em dia é o sinônimo de destruição, morte. Né? Agora, me diz uma coisa. A peça, o roteiro foi de autoria seu e do Antônio Gilberto. Como é que foi o encontro com o Antônio Gilberto? Isso foi muito interessante também, porque o Antônio, nós já nos conhecíamos há muito tempo. E a partir de 2002, 2003, o Antônio começou, sempre que eu encontrava com ele, ele dizia para mim: eu tenho um projeto que eu penso muito em você, eu tenho um projeto que eu penso muito em você. Ele não me dizia nunca o que era, né? E eu falava: Antônio, vamos lá, vamos desenrolar esse projeto. Um dia ele me liga e fala assim: olha, Zé Mauro, agora vamos fazer esse projeto, eu quero te dizer que o projeto é o seguinte, eu quero fazer um monólogo sobre o Lorca. Aí eu tive um nunca choque. Tinham falado sobre nunca, ele não sabia de nada da minha história com... Eu acho que o Federico, ele faz essas coisas, né? Então, isso foi incrível. Eu falei: mas Antônio, alguém te contou que eu já fui a Granada, que eu tenho isso, que eu conheço? Ele falou: não, então ótimo, isso fortaleceu, né? A partir daí a gente começou a conversar, mas a gente ainda não tinha achado... A linha. Exatamente. Por onde seguir, né? A gente não queria que fosse um recital de poesia, não queria que fosse uma coisa didática sobre a vida dele, que falasse que ele nasceu, que ele morreu, mas que contivesse isso tudo, né? E toda a poesia dele. Exatamente. E aí eu tive essa ideia de partir para esse lado das conferências, que também já era uma coisa que me fascinava. E o Lorca tem uma conferência de 1933 que se chama Como Canta uma Cidade de Novembro a Novembro, que ele fala sobre Granada através das cantigas folclóricas que são cantadas nas estações do ano. Aí a gente achou que isso era uma mola, podia ser uma mola mestra para a dramaturgia do espetáculo. Então o público vai na peça e é como se ele assistisse uma conferência do Lorca ao vivo.
E no meio dessa conferência, em cada estação do ano, ele começa a divagar sobre algum assunto da obra poética dele, né? Como a infância perdida, a relação dele com a terra, com a natureza, a relação dele com o teatro, a relação dele com a poesia e, no final, a relação dele com a morte, né? Que é um personagem muito forte, tanto no teatro como na poesia dele. A morte, né? Era uma coisa que ele cortejava, que ele sempre... dizem que ele como se que tivesse uma premonição muito forte da morte prematura que ele teria, né? Então ele sempre era amigo, se dizia amigo, chamava a morte de minha mãezinha. Ele achava que a morte era uma mulher bonita, ele não via a morte como uma coisa de fim, né? Ele via como uma... Enfim, como... Zé Mauro, me diz uma coisa, você fez vocês dois, né, você e o Antônio, realizaram um verdadeiro milagre. Vocês pegaram ensaios, conferências dele, colocaram no teatro sem que isso ficasse pesado, né? E você tem uma responsabilidade muito grande, porque você é um ator, quer dizer, único, né? É com você, está sozinho no palco, e você consegue dar o tempo... O tempo é matemático, é preciso o seu tempo, né, de ator, né, com a peça, né? Como é que foi isso, essa colagem de ensaios com poesia, com informação memorialística, com, enfim, teatro, esse trabalho e esse trabalho de cena, que é fantástico. Não é à toa que você está indicado aí para o melhor ator do Prêmio Shell, não é não. Pô, foi muito gostoso esse processo. Durou quase um ano, 8 meses para a gente fechar o roteiro, né? Então, como o Antônio, o diretor, ele não falava bem espanhol, eu ficava com a missão de desenterrar os textos e eu chegava na casa dele, lia para ele e ele falava assim, não, isso pode, isso não pode. Ele era um organizador, assim. E é bom porque você... Então, na verdade, a essência do trabalho criativo foi isso, eu contar para ele, né? Quer dizer, então, essa vontade... Traduzir para ele o Lorca. Então, isso, acho que foi... Essa essência, a gente foi trabalhando com ela até preservar isso no palco, né? Quer dizer, então, no palco eu sou também um contador de história, né? Quer dizer, o espetáculo ele acontece a partir do momento que a pessoa ouve o que o Lorca está dizendo. Não tem um efeito, não tem uma teatralidade artificial, né? Ela acontece da magia da palavra acontecendo no imaginário do público. Então, e isso é um caminho que me fascina muito, porque você coloca o público na posição de leitor também. Então eu não estou reproduzindo os cenários, eu não tenho nada ilustrativo aos textos no espetáculo, né? Mas, de qualquer maneira, e assim você respeita o lugar do público como leitor também da obra. E respeita o texto na integralidade, exatamente, né? Na sua integralidade. E na sua literalidade também, né? Quer dizer, ele não deixa de ser literatura no palco, né? Ele não é dramatúrgico, ele não transformou em diálogo, a gente não quis que aquilo se transforme... Você não adaptou nada, você levou o Lorca. Exatamente. Então é um espetáculo de literatura mesmo no palco. E como o Lorca dizia, o teatro para ele era a poesia que se levantava do livro e que se fazia humana. O teatro é a poesia que se levanta do livro e que se faz humana. Então é isso que a gente quis, botar a obra dele de pé, as opiniões dele, a alma dele em cena. E é incrível porque é um jogo de luzes, o cenário é o mesmo, você conta, canta, toca, você tem um piano, você, né, algumas canções e tal, você atua, né, enfim, roteiriza, é o artista total, né? Eu costumo dizer que o meu teatro é um teatro do leitor, né? Quer dizer, então eu como leitor do Lorca, eu só conseguiria fazer, eu acho que o espetáculo só tem essa força por eu participar dessa criação, por eu ter essa autoridade e essa autoria. Foi uma coisa que o Antônio respeitou muito e ele sabia que isso seria o segredo da gente conseguir ter conseguir transmitir isso para o público, né? Então eu me sinto muito à vontade nesse território de saber que ali eu sou mais do que um ator fazendo um papel, eu sou
um veículo de uma história de leituras que eu tive e que eu quero sintetizar em 70 minutos o que em 10 anos eu descobri na obra desse cara, né? Uma coisa importante também destacar a tradução da Rosiana, né? Isso. Em muitos momentos, né? A tradução. Eu lembro que eu presenciei um pouquinho esse começo, né, de tradução na casa dela, com você. E fiquei feliz de ver o resultado. Agora eu queria que você falasse, nós já estamos um pouquinho chegando próximo do final do nosso encontro, queria que você falasse do percurso da peça, né, aqui no Brasil. Como é que anda ela? Ela começou na Caixa, né? No Teatro da Caixa Cultural. Caixa Cultural, vai falando. Depois a gente foi para o Teatro do Leblon e agora nós terminamos uma temporada no Centro Cultural da Justiça Federal. E vamos fazer agora um circuito Sesc pelo interior do Rio de Janeiro e depois vamos fazer em São Paulo, final de setembro, outubro. E depois em novembro vou estar fazendo ele na Espanha, nas Ilhas Canárias, num festival de contadores de história, um festival de teatro ligado à literatura. Então a gente vai abrir esse festival fazendo Lorca em espanhol, se Deus quiser. Me diz uma coisa, você também parece que vai para um circuito nordestino, né? Você vai... Isso, janeiro a gente vai Recife, Natal, Fortaleza e Teresina. A gente vai fazer, e eu estou muito ansioso para fazer esse circuito porque a gente costuma dizer que a Andalucia é o Nordeste da Espanha, né? Como a gente fala aqui que o Nordeste é onde o Brasil é mais brasileiro, digamos que na Andalucia a Espanha é mais espanhola, né? Onde as pessoas são mais simpáticas, falam com sotaque carregado, tem essa relação com a cultura popular muito grande. Então, inclusive em Pernambuco existe um grande histórico de montagens do Lorca que foram muito conhecidas lá. Então eu tenho a impressão de que a obra dele diz muito ao Nordeste, né? Então eu estou muito ansioso para essa viagem que deve ser em janeiro e fevereiro do ano que vem. Olha, ser adaptado. Então o Nordeste aí aguarde que o Lorca vai chegar ali também para o Sul, né? Como é que está o planejamento para Porto Alegre? Porto Alegre, talvez no iniciozinho de novembro a gente vai eu vou estar na Feira do Livro de Porto Alegre. Mas não sei se ainda com o Lorca, mas a gente está tentando ainda. Bom, meu último espetáculo eu fiquei 10 anos fazendo. Eu acho que o Lorca ele tem a chance de eu ficar muitos anos ainda fazendo. E por ser só eu, tenho essa facilidade de produção.